Olá, minhas amadas, a paz do Senhor. Me chamo Renata, sou de Nova Iguaçu e aqui hoje eu vou estar relatando para vocês o que o Senhor fez na minha vida, a restauração pessoal, e através dessa restauração pessoal, o que o Senhor fez no meu casamento. Olha, meninas, esse Deus é grande, esse Deus é perfeito. Eu não sei em que deserto vocês estão, quais são os desertos que vocês têm atravessado na vida sentimental de vocês, mas eu falo com uma certeza e sem dúvida de errar. Vale a pena porque toda guerra a gente fica com cicatrizes, e essas cicatrizes elas valem a pena. Porque toda vez que você olha, você vê a grandeza desse Deus que nós servimos. E é tão lindo saber que Ele está cuidando o tempo todo. Saber que o controle está na mão dEle. Saber que a sua situação é tão pequena, tão solucionável para o Senhor. Muitas das vezes nós nos entristecemos e achamos até mesmo que o Senhor não está no negócio. Mas creia, tão somente creia, que o Senhor está no barco. E se Ele está no barco, as ondas podem estar revoltas, o mar pode estar agitado, mas o Senhor está no controle. Olha, meninas, eu passei por um momento, há cerca de 2 meses atrás, muito difícil. Mas sabe aquele tratamento do Senhor na sua vida? Foi um tratamento necessário para mim. Eu era uma mulher muito difícil, uma mulher que eu queria mandar na minha filha, eu queria mandar no meu esposo, eu queria mandar em tudo. Eu era uma mulher tão difícil que eu costumava dizer que nem eu mesma conseguiria estar casada comigo. Mas eu tinha um defeito, porque eu sei que hoje é um defeito. E nesse defeito que o Senhor me tratou. Eu amava o meu esposo, mais até mesmo do que o Senhor. E o Senhor me fez entender que Ele tem que ser primícia nas nossas vidas. E Ele me fez entrar num deserto tão difícil, mas tão difícil. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que foi o deserto mais gostoso da minha vida. E que se fosse necessário eu voltar, eu voltaria. Porque desse deserto eu aprendi, eu cresci muito. Há cerca de 2 meses atrás, o meu casamento ele já vinha dando sinais que ele não estava legal. Nós que somos mulheres, nós sabemos quando existe algo diferente. E assim foi na minha vida. Eu e meu esposo já não estávamos mais dormindo juntos. Nós não tínhamos mais uma vida de casal, se é que vocês me entendem. Ele começou a sair aos domingos à tarde, passar o domingo inteiro fora, não me dava mais satisfações. Saía tarde da noite, esperava eu dormir e saía. Ficava até 2, 3 horas da manhã conversando no WhatsApp. E eu comecei a acender um sinal de alerta e comecei a prestar atenção. E logo depois que nós estávamos separados, minha filha veio me dizer que quando ele me trazia para o trabalho, ele ficava horas conversando com uma outra pessoa do outro lado da linha. E até um dia, meninas, que eu não suportei mais. Eu não suportei. No dia 17 de julho, eu mandei o meu esposo embora. Falta de sabedoria? Sim. Porque eu, como uma serva do Senhor, eu deveria ter orado. Deveria ter buscado. Mas como que uma pessoa ora e busca se ela já não tem intimidade mais com o Senhor? Quando eu me converti, eu orava, eu jejuava, eu buscava, como nunca eu tinha buscado o Senhor. E depois de um certo tempo, o meu Senhor era o meu marido. Eu já não ia mais à igreja às quartas,
Domingo, quando eu ia ao culto, era como um crente botão. O corpo estava dentro da igreja, mas a cabeça estava do lado de fora, pensando aonde ele estava, com quem ele estava. E ali, com a permissão de Deus, Satanás entrou na minha vida e preparou uma OM para minha vida. No dia 17, eu não suportei mais. Ele chegou muito tarde e eu fiquei sentada na sala aguardando ele. Quando ele entrou, eu fui conversar com ele para saber onde ele estava. Ele me tratou mal, já estava frio, distante, me tratou com aspereza e disse que não me devia satisfação. E eu pensei, como assim? Eu sou sua mulher, eu sou casada com você. Mas já era tarde, meninas. Ele já tinha se perdido, ele já estava com ela, já estava iludido, só que ele não tinha coragem de terminar comigo. Ele ia ficar arrastando essa situação não sei por quanto tempo. Mas ele terminou, eu pedi que ele se retirasse, ele tirou tudo que era dele e foi embora para casa da mãe. Uma semana depois, meninas, ele estava levando a minha filha para conhecer a namorada dele. Namorada. Porque para ele, a partir daquele momento que ele saiu de dentro da minha casa, da nossa casa, ele já não estava mais casado comigo. A partir daquele momento, quando ele saiu, ele já não era mais meu marido, era ex-marido na cabeça dele. Então ele já pôde se sentir à vontade para estar apresentando a minha filha, a OM. E ali eu não sabia que ele tinha apresentado. Quando foi dia 31 de agosto, antes disso, ele me bloqueou no WhatsApp, ele me bloqueou no Facebook, ele me ignorou. Para ele eu não existia mais. Ele estava afogado cada dia mais no pecado, cada dia mais cego pelaquela mulher. Ele andava, por enquanto estava oculto. Algumas pessoas sabiam. Mas quando foi dia 31 de agosto, para mim foi o pior dia da minha vida, meninas. Porque eu sabia que existia uma pessoa, mas eu não tinha visto. E no dia 31 de agosto, nosso álbum de casamento estava no Face dele, as nossas fotos no Face, a nossa vida de casado estava no Face dele. E ele assumindo um novo relacionamento com ela. E ali todo mundo dando parabéns, desejando felicidades ao casal, desejando as bênçãos do Senhor ao casal. Meu mundo caiu. Eu tive uma crise de choro fora do comum. Eu não consegui mais trabalhar. Eu fiquei fora de mim. Porque eu não podia acreditar que 15 anos que nós fizemos tinha se esvaído. E eu fiquei muito inconformada e até aquele momento eu não tinha compreendido a vontade de Deus. E é difícil demais. Porque quando você compreende a vontade de Deus, o seu deserto ele acaba mais rápido. Mas cada vez que você não compreende, o Senhor vai te fazendo ficar ali. Porque Ele vai te tratando. E foi assim. E ali eu chorei, mas em momento nenhum. Eu só queria justiça. Eu dizia que ele não ia ser feliz com ela, que Deus ia punir ele. Eu coloquei o Senhor como um Deus mau, ruim, que não tinha prazer no que ele estava fazendo. De fato, ele não tinha. Mas não era eu agindo daquela maneira que Deus ia me justificar. E ali eu chorei, eu gritei, mas em momento nenhum eu clamei ao Senhor. Eu chamei ele para um confronto à noite. E eu desejei toda sorte de maldição sobre a vida dele e aquele relacionamento. Naquele momento eu tinha um ódio fora do comum dele e daquela situação. Naquele momento não parecia que eu era convertida, que eu era convertida
há 8 anos e pouco. E hoje, meninas, eu entendo que eu não era convertida. Eu não tinha tido esse encontro que hoje eu tive com o Senhor. Eu não era convertida. E ali eu esbravejei, eu gritei. Eu falei para ele que eu queria o meu divórcio. Eu queria porque eu só ia ser feliz o dia que ele fosse embora. Que a felicidade da minha vida estava longe dele. Porque existem fases dessa separação. Quando nós nos separamos, nós passamos por fases. E a minha primeira fase com ele foi uma ira fora do comum. Eu não queria mais ver ele, mas eu chorava, eu esbravejava. E ali se passou um mês. E eu atormentada. Até que um determinado dia, quando nós fizemos 2 meses separados, antes disso, da gente fazer 2 meses, eu comecei a fase investigativa. Como eu não tinha ele no Facebook, eu entrava pelo Facebook da empresa, eu entrava no status dele, eu via as coisas que ele publicava, eu via as coisas que ela publicava, e ele começou a chamar ela de amor. Amor. Eu não entendia, meninas, o que é isso? Ele dizia pra mim que ele estava com ela há 15 dias, mas comigo ele estava há 15 anos. Como que o amor se construiu tão rápido? E aquilo me machucava muito. E ele começou a pegar a nossa filha para participar de churrasco com elas, saídas com ela e a filha. Ele era um homem totalmente diferente para ela. Totalmente oposto do que ele estava sendo todo esse tempo atrás. E ali eu comecei a sofrer. E eu era viciada em olhar as coisas dele. Eu tinha que olhar. Eu via a foto de status dele, a foto de capa dele era nossa filha, ele tirou, colocou dele com ela. A foto do perfil era dele com ela. A dela era a mesma coisa. E ela tinha uma filha na mesma idade. E também mudou tudo. Foi uma coisa muito rápida. Aquela paixão, né, entre aspas, avassaladora. Aquele negócio assim, fora do comum mesmo, meninas. Fora do comum. E à medida que o tempo ia passando, mais eles iam ficando unidos. Mais eles iam ficando juntos. Os nossos amigos passaram a ser amigos deles. E eu não entendia. Até que aquela fase daquela raiva foi passando. E eu entendi que quanto mais eu via as coisas dele, quanto mais eu me envolvia na vida dele, mais eu sofria. E quanto mais eu me envolvia com ele, mais distante de Deus eu ficava. Porque houve um momento que eu falei: Senhor, por que o Senhor permitiu? Eu comecei a questionar o Senhor. Mas quando nós fizemos 2 meses, eu comecei a me ajoelhar e entregar tudo na mão do Senhor. Eu comecei a entender e o Senhor começou a falar comigo que era momento de intimidade comigo. Era um momento, era uma particularidade de Deus comigo, que era necessário aquilo tudo acontecer. Porque eu tinha deixado o dono da minha vida distante. E eu tinha preenchido o lugar de Deus na minha vida com outra pessoa, com outras coisas. Por isso que o Senhor me trouxe para esse deserto. Para me passar por ali e aprender a ter total dependência dele, meninas. E ali eu comecei a clamar, comecei a ouvir. Foi aí que eu conheci o grupo Encorajando. Conheci no YouTube, porque como eu já não conseguia dormir às noites, anteriormente eu passava a noite toda chorando, sem dormir, e naqueles momentos eu comecei a mudar. Eu comecei a passar aqueles momentos buscando o Senhor. Foi quando eu conheci o grupo, foi quando Deus usou a Ana
os áudios da Ana, os vídeos da Ana no YouTube, Deus começou a falar comigo de uma forma clara. Começou a me dar entendimento, eu comecei a buscar, comecei a orar, fazer propósito pela minha vida, pela vida dele. Comecei a buscar uma restauração pessoal com o Senhor. Quando nós fizemos 2 meses, eu estava num momento tão gostoso com o Senhor, tão gostoso, que eu cheguei a falar para Deus, eu acho que eu não quero mais ele. Eu não quero mais porque eu não quero perder essa comunhão que eu adquiri com o Senhor. Eu não quero perder essa intimidade. Mas aí o Senhor pediu que eu continuasse buscando, que eu continuasse na posição. Mas meninas, minhas amadas, hoje eu estava tão bem com o Senhor, já estava tão plena, porque o Senhor, Ele nos preenche. Nós nos sentimos vazias, mas quando você está vazio, que o Senhor te preenche. E o Senhor entrou na minha vida e me preencheu de uma maneira que eu já estava feliz. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele nos surpreende. E quando eu já achei que estava legal, quando nós fizemos 2 meses separados, no dia 17 de setembro, eu nunca me esqueço. E ali, assim, por ser humano, um dia eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, tira ele da minha vida, Senhor. Senhor, eu não estou suportando mais, chega. Eu não quero mais ficar com esse sentimento dentro de mim. Essa dependência, eu quero depender só do Senhor. E eu comecei a clamar e o Senhor começou a me dar propósitos de oração, aonde eu levantava pelas madrugadas. Eu peguei a fotografia dos 2, fiz pedido de oração, botei na campanha de oração, e ali o Senhor começou a me dar propósito para orar pela vida dela. E minhas amadas, ela estava passando pela mesma situação que eu. Ela era casada, tinha uma filha, tinha se separado do esposo também. E aí o Senhor começou a palestrar comigo acerca de orar pela vida dela, orar pela restauração também do lar dela. E quando eu mudei o meu propósito, a minha filha de 13 anos, eu dobrava o meu joelho de um lado, ela dobrava do outro. E eu clamava, eu orava, eu comecei a intensificar minha oração pela vida deles. E à medida que quanto mais eu orava pela vida deles, mais o Senhor trabalhava na minha vida. Porque, meninas, tinha dia, sabe, que você bate aquele desespero, aquela tristeza, mas muitas das vezes eu dormia triste. Mas um dia eu senti claramente como o Espírito Santo me consolava naquelas noites. Eu sentia como ele me abraçava assim como eu abraço uma pessoa. E eu sentia que era Deus me confortando. No dia 18, eu cheguei no trabalho cedo. E como eu já tinha de costume ouvir os áudios do Encorajando, eu coloquei no YouTube um áudio que mudou a minha vida. Naquele dia, o Senhor se revelou a mim de uma forma tão sobrenatural. Tão sobrenatural que logo no começo eu acusava o meu esposo de adúltero. Eu falava para as pessoas que ele era um adúltero e eu queria ser a vítima da história. Mas eu também descobri que eu era uma adúltera diante do Senhor, porque eu estava adulterando com o Senhor. O áudio que eu ouvi foi As 3 Chaves do Sucesso, o 3º capítulo. E ali, meninas, eu me emociono porque eu me lembro como foi. Eu posso sentir a sensação agora, como Deus entrou na minha vida. Eu costumo dizer que eu tinha me convertido há 8 anos e alguns meses. Só que eu tô recém-encontrada com o Senhor. Porque no dia 18/9, amanhã vai fazer 1 mês. Eu tô gravando esse áudio dia 17/10. E
o Senhor, Ele entrou na minha vida e eu tive um encontro tão tremendo com Ele, tão tremendo, tão sobrenatural, meninas, que é uma experiência única. É uma experiência única. Esse encontro foi uma coisa tremenda de Deus comigo. E esse encontro foi tão lindo com o Senhor, tão lindo, que eu fiquei impactada. No dia 31 de agosto, eu estava tendo uma crise de choro, porque eu descobri que meu esposo estava em outro relacionamento com a Web. E no dia 18 de setembro, eu tive uma crise de choro, porque o Espírito Santo me tomou. Porque realmente naquele momento eu pude entender a vontade do Senhor. Olha, meninas, muitas das vezes nós não entendemos a forma que o Senhor vai utilizar, vai se usar para trabalhar na nossa vida. E ali eu chorei, mas eu chorei de uma alegria tão profunda. Porque ali eu acredito que o objetivo do Senhor foi alcançado. Que Ele me fez entrar naquele deserto, passar por tudo aquilo ali, para que eu pudesse aprender que a dependência é só dEle. Que Ele é primícia na minha vida. Coisa que eu não tinha entendido. Mas hoje, olhando para o que eu passei, para as noites de choro, de pranto, aonde eu achei que eu poderia vencer sozinha, com a força do meu braço. Mas o Senhor me mostrou que eu preciso dele, menino. Nós precisamos dele. Independente da situação que vocês estejam vivendo. Nessa tarde, eu falo uma coisa para vocês, uma coisa de Deus. Creia tão somente no Senhor. Entrega tudo nas mãos dele, porque ele sabe o tempo certo de tirar você do deserto. Tirar você do deserto e botar você em Canaã. A Canaã de uns pode ser mais rápida, de outras pode ser mais demorado. Mas o teu deserto, entre o teu deserto e a tua terra prometida, depende de uma atitude sua. O meu deserto durou 2 meses e 10 dias. Porque quando eu pude encontrar com o Senhor, quando eu entendi a vontade e o querer do Senhor, o meu deserto acabou. E o Senhor trouxe para mim de novo aquele homem. Mas hoje, meninas, Deus transformou a minha vida. Primeiro Deus vai querer Ele quer te restaurar, Ele quer restaurar a tua vida. Porque muitas das vezes, se o Senhor trouxer o teu esposo, logo de imediato no início das tuas orações, ele vai embora de novo. Porque você não vai estar preparada para receber. Deserto é lugar de preparação. Portanto, eu te digo, se está no deserto, busca o Senhor. Ora, clama, jejua, faça propósito pela sua vida, pela vida dele, pela vida dela. Porque ela tem sido um instrumento de Satanás. Mas com permissão de Deus para que você tenha um encontro com ele. Porque assim foi na minha vida. Em algum momento eu errei. Em muitos momentos eu errei. Hoje eu sou uma mulher há 2 meses e 10 dias atrás, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. Mas o mais incrível de todo esse testemunho foi a forma que o Senhor trouxe ele para mim. Quando foi dia 18, eu tive um encontro com o Senhor e o Senhor me permitiu ficar mais alguns dias ali, impactada, amando esse Senhor, cada minuto mais ainda, me apaixonando por Ele todos os dias. E ali eu comecei a orar ao Senhor, para que o Senhor, o Espírito Santo, que tinha entrado na minha vida, que tinha palestrado comigo, falasse aos corações dele e dela.
E muitas das vezes, meninas, a gente faz as nossas orações até crer, mas a gente acaba esquecendo os nossos pedidos. Mas lá no céu o Senhor vai anotando tudo. Cada lágrima para o Senhor é uma palavra, é uma frase. Cada oração o Senhor vai registrando. E eu lembro claramente hoje que o Espírito Santo me fez lembrar. Quando ele retornou, o Espírito Santo me fez lembrar da oração que eu tinha feito. E essa oração eu falei: Espírito Santo, eu sei que tu és comigo. Deus, eu sei que tu és comigo. Então, Senhor, que o mesmo Espírito que testifique na minha vida fale com o meu esposo e fale com ela. Senhor, eu acreditei que o meu casamento não era um projeto falido. E naquele domingo antes, eu tinha tido um estudo na escola dominical sobre família, sobre casamento. E ali eu descobri que enquanto meu esposo vivesse, eu não ia poder largar ele. Então eu pensei, eu preciso lutar pelo meu casamento, mas eu preciso entregar na mão de Deus e que seja feita a vontade dele. Meninas, eu sou evangélica, mas o meu esposo não é evangélico. Meu esposo, na realidade, ainda não teve um encontro com o Senhor. Mas eu acreditava, eu criei que o Espírito Santo que estava na minha vida poderia tocar na vida deles de uma forma tão especial, tão diferente, que eles iam ser impactados completamente. E ali, naquela minha oração, eu orei. E orei com fé, mas eu não imaginava que ia acontecer da forma que eu pedi ao Senhor. Mas eu acredito hoje que eu estava no centro e na vontade do querer do Senhor. E ali o Senhor ele me agraciou de uma forma tão poderosa, que quando foi dia 25 de setembro, olha meninas, poucos dias depois do dia que eu tive um encontro com o Senhor, o Senhor eu cheguei ao meu trabalho mais uma vez e eu já tinha sido curada. O Senhor, antes que eu me esqueça, depois desse encontro, o Senhor ministrou um perdão no meu coração. Tão tremendo, que eu acho que isso também impulsionou ao Senhor a abençoar-me mais rápido. E eu liberei um perdão tão poderoso que eu não lembro mais, não me dói mais. Para mim, aquilo ali foi uma experiência com o Senhor. Ele não é culpado, ela não é culpada, eu não sou culpada. Porque eu era ignorante, eu não estava entendendo a vontade e o querer do Senhor na minha vida. E quando foi no dia 25 de setembro, eu cheguei ao meu trabalho e acredito eu que eu fui impulsionada a olhar o WhatsApp. E eu olhando o WhatsApp dele, eu ainda estava bloqueada. Eu entrei pelo meu WhatsApp da empresa e eu vi que de repente parou. E ali eu entrei no WhatsApp deles, meninas. E eu fiquei parada, olhando para a foto dele e dela. Fiquei parada, de repente, o WhatsApp atualizou a foto. E para minha surpresa, ele já não estava mais na foto com ela. Ele tinha colocado algum outro dizer. E ali eu fui impressionada, eu fiquei assim... Bateu aquela curiosidade. E assim, aí sim eu entrei no Face dele. Para poder saber o que aconteceu. E eu cheguei lá também. Não tinha mais foto dele com ela no Face dele. No Face dela já não tinha mais foto dela com ele. Já não tinha mais nada referente aos dois. E ali eu fechei tudo e continuei trabalhando. Ao sair do meu trabalho, antes de chegar em casa, eu avisto da esquina a moto dele no meu portão. E olha que para a moto dele estar parada no meu portão, já era um milagre, já era o agir de Deus. Porque mal ele parava na minha casa.
Mal ele parava lá em casa. E porque ele deixava a nossa filha e saía correndo. No começo eu ainda me mostrava para ele. Depois de algum tempo eu também fiz questão de não aparecer, evitar o contatos também com ele. Deixar ele viver um pouquinho no Egito. Deixei ir, como diz a Ana. Eu deixei ir ele. Eu deixei ele entender eu deixei ele tentar descobrir o que ele queria para a vida dele. E ele foi. Ele viveu aqueles momentos com ela. Ele viveu aquela situação toda com ela. E Deus fez ele entender também que ele precisava de uma família. Ele precisava do que nós estamos vivendo hoje. E ali eu avistar a moto dele na esquina, eu entrei dentro de casa e a minha família estava muito chateada com ele. Porque ela tinha visto a situação que ele tinha me exposto. A minha irmã já não falava com ele, já a minha mãe já estava chateada com ele, porque me via sofrendo muito. E ele chegou mais cedo, conversou com a minha irmã, conversou com a minha mãe, pediu perdão a eles. E quando eu entrei dentro de casa, ele estava lá sentado no meu quarto. E ele perguntou se ele podia conversar comigo. Olha, meninas, o perdão foi tão bem ministrado na minha vida, o agir de Deus foi tão lindo, que para mim era como se eu estivesse vendo ele a primeira vez, que não tinha acontecido nada com a gente, que a gente não tinha passado nada do que nós estávamos passando. E ali nós subimos para nossa casa, porque eu estou construindo uma casa em cima da minha mãe. Sentamos na varanda e eu perguntei para ele, mas ao subir na escada, o Espírito Santo ministrou no meu coração, trouxe a lembrança. A princípio eu não tinha entendido porque o Espírito Santo me lembrava daquela oração que eu havia feito. E quando eu sentei, eu perguntei, o que aconteceu? Ele me disse que ele tinha ido num culto de ação de graças. E que lá, ele tinha sentido algo, uma vontade tão grande de voltar para casa, uma vontade tão grande de reassumir a família dele. Mas ele ainda não sabia de que forma queria terminar com a Amy. Ele saiu do culto e foi a caminho da casa dela, pensando o desejo e a vontade de reconstruir a família dele era muito grande. E ele sentia aquela vontade de voltar. Ele queria a família dele de novo. Mas assim como ele não sabia como terminar comigo, ele também não sabia como ia terminar com ela. Ele não sabia qual seria a reação dela. Ele disse para mim que ele saiu em torno de umas 5, 6 horas da tarde. Se encaminhou para a casa dela. E ali ela tinha, por incrível que pareça, esse Deus, por isso que eu digo, esse Deus, ele é lindo, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele faz muito mais além do que nós pedimos ou imaginamos que ele possa fazer. E ali naquele mesmo dia e naquele mesmo horário, ela tinha ido ao culto à tarde. E o Senhor falou poderosamente com ela lá acerca de família. E ao encontrar com ele, ela não quis mais nada. Ela disse que ela queria recuperar a família dela, que ela queria o esposo de novo. E o meu esposo também queria restituir. Mas não era ele, não era ela, era Deus. Porque o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, ele trabalhou na vida dela, trabalhou na vida dele. E ele voltou, e quando ele me contou isso, eu não resisti. E aí eu entendi porque o Espírito Santo bradou tão forte na minha vida, tão forte no meu coração. E ele me implorou, ele pediu perdão, chamou a nossa filha, nossa família e pediu perdão. E eu tô morando na casa da minha mãe porque nós estamos construindo a nossa casa. Ele implorou que eu retornasse, que ele deixasse ele retornar para casa. Porque ele precisava desse momento com a família.
Ele precisava, meninas, vocês têm noção? Eu tenho noção de um Deus poderoso, que fez isso na minha vida e que pode fazer muito mais na vida de vocês. Olha, eu fiquei tão impactada com aquilo. Nós tivemos uma conversa muito franca. E um dos meus maiores medos, antes de ter esse encontro com o Senhor, era o me engravidar. Eu falava para Deus, não deixa, Senhor, eu não vou conseguir administrar isso. E quando eu mudei as minhas orações, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se desse relacionamento vier uma gestação, Senhor, me dá sabedoria para administrar com isso. E o Senhor foi tão lindo. Uma das primeiras coisas, quando ele retornou, eu perguntei se existia essa possibilidade dela estar grávida. E ele me disse que não existia. E meninas, é tremendo. O agir de Deus na nossa vida é tremendo. Mas nós não temos que colocar dúvida. Aproveita esse momento para adorar o Senhor, para apaixonar-se pelo Senhor todos os dias, para ver o poder de Deus, a grandeza desse Deus na nossa vida, na vida de vocês. Deserto é lugar de adoração, é lugar de busca. Não procure entender, não procure questionar o que aconteceu, de que forma que aconteceu. Procure entender, procure ficar somente no centro da vontade de Deus. E hoje, ele ainda não se converteu. Mas hoje eu tenho orado ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vai trabalhar na vida dele. Porque hoje, o meu Senhor é meu Senhor. Que na minha família hoje existe uma hierarquia onde Deus é o meu cabeça. Deus é tudo na minha vida. Foi difícil entender isso? Foi dolorido, foi difícil. Mas eu entendi. E eu passei apenas 2 meses e 10 dias nesse deserto. E Deus trouxe ele. Ele não teve um encontro com o Senhor ainda, mas eu já posso ver o que o Senhor tem feito na vida dele. Hoje nosso casamento tá uma bênção. Uma bênção do Senhor, porque eu glorifico todos os dias o que o Senhor me fez passar. E depois de que aconteceu isso tudo, eu comecei a entender, Senhor, que a tua vontade seja plena na minha vida. Que hoje em dia minha oração é, Senhor, cuida do que o Senhor me deu. Guarda o meu casamento, porque eu não estou. Porque isso aconteceu na minha vida que eu não possa acontecer de novo. Mas eu falo com o Senhor, Senhor, cuida do que é teu. Senhor, eu só quero te adorar em espírito e em verdade. Se um dia, Senhor, eu me desviar, Senhor, o Senhor sentir que eu estou me perdendo, como se um dia eu estava dentro da igreja, mas fora. O Senhor fica à vontade para fazer em mim a sua vontade, o seu querer. Foi dolorido, mas dessa dor eu tirei experiências. Sabe por quê? Eu preferi sofrer com a dor da espera do que me precipitar e fazer o que ele fez. Mas a escola de aprendizado foi tão grande para ele quanto para mim. Porque hoje ele tem dado mais valor à família, momentos em família. Hoje em dia a vida dele tem sido casa, trabalho. Quando fala em sair, ele quer sair com a família. Quando fala em momentos, ele quer viver com a família. Hoje eu sei a soberania de Deus. Hoje eu entendo o que o Senhor fez na minha vida. E eu sei, meninas, eu sei no Deus que eu tenho crido. E eu acredito, eu tenho fé que o que o Senhor fez na minha vida é apenas um testemunho de muitos que vai acontecer aqui. De muitos que irão acontecer. Porque o Senhor, nos tempos de crise, o Senhor tem levantado
tem levantado pessoas e usado como os teus instrumentos, assim como a Ana é na nossa vida, assim como esse grupo tem sido na nossa vida. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais na vida de vocês. Busca apenas o Senhor. Confia apenas no Senhor. Porque aí você já vai estar fazendo tudo. Porque a própria palavra dele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Meninas, eu acredito que o Senhor vai acrescentar muito na vida de vocês ainda. Muito. Basta tão somente vocês crerem. Eu não sei o que vocês estão passando. Cada um sabe o que está passando. Cada um sabe a dificuldade. Mas eu creio num Deus tremendo, num Deus poderoso, um Deus que tem prazer em abençoar e restaurar vidas em primeiro lugar, depois casamentos. Porque esse Deus, ele não tem a família como um projeto falido. Esse Deus, ele é perfeito. Tire vantagens do que vocês estão passando. Busque ao Senhor, porque Ele vai recompensar. E lembre-se, esse é apenas um de muitos testemunhos que virão, tá? Fiquem na paz e nunca se esqueçam do Senhor. Ele sim é prioridade na nossa vida. Beijo, meninas.